Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Vamos dar curso ao nosso estudo dessa tarde. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos estudar os itens 26 a 31. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai. Senhor, inspira-nos nessa tarde para que possamos tirar o melhor proveito desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-nos a desenvolver o tema para que seja compreensível a todos nós que estamos nessa tarefa de estudar o Teu Evangelho. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver a todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, a primeira lição de hoje, o 26, é provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Aí diz o seguinte: vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espeta num espinho, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar o médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, nesse parágrafo, nós notamos o seguinte: é permitido diminuir o rigor das próprias provas? Claro, a lição nos diz que sim, nós sabemos. A doutrina espírita, ela sempre nos concita a isso, aliviar a dor, o sofrimento dos nossos semelhantes. Então, diminuir a carga das próprias provas também é um exercício de caridade. Nós somos espíritos imortais. Esse é um princípio que nós temos que ter sempre em mente. E estamos aqui nessa caminhada para alcançar a perfeição. É uma caminhada muito longa, mas que nós temos que, aos poucos, perseverar e treinar nessa caminhada. Então, aliviar o sofrimento dos nossos irmãos é uma prova de caridade. Então, por isso que está dizendo, claro que nós podemos diminuir o rigor das provas, não só as nossas, como a de nossos irmãos, nossos semelhantes. Mais adiante, e aqui ele diz uma coisa muito importante. As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Olha que coisa importante. Então, vejam que Deus, Ele nos impõe as provas, e aqui vamos considerar provas como um exame de competência. Então, Deus vai testar o nosso aprendizado na prática do bem. Então, Ele nos impõe certas provas para que nós possamos demonstrar que nós já aprendemos ou não. Então, as provas têm essa finalidade, exercitar a inteligência. Quando a gente está em dificuldades, quando a gente tem certos problemas, a gente, se não for preguiçoso, a gente vai procurar um meio de resolver, de achar a solução desse problema. Então, a prova é isso: exercitar a inteligência
para aprender a resolver problemas, que nós temos uma longa caminhada pela frente, vão nos aparecer problemas de muita importância, de muita relevância, e que nós temos que estar preparados para resolver, pois essa é a finalidade da nossa existência, caminhar para frente, caminhar para o alto, evoluir, se elevar no meio em que nós vivemos, elevar a sua consciência. Né? Então, continuando, nós vamos ver o seguinte. Essa questão de reduzir, de minorar o rigor das próprias provas. Então, essa questão naturalmente leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as suas provas com sofrimentos voluntários, e a isso responderei muito claramente, sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se de caridade pelo sacrifício. E a outra resposta, não há mérito, quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Então, quando nós procuramos dificuldades ou provações que visem beneficiar os nossos semelhantes, então há mérito nessas provações. Mas se nós procurarmos provações apenas por fanatismo, para querer obter de Deus determinados favores a nosso favor, aí é egoísmo. Então, essa questão de procurar ajudar os outros seria, por exemplo, eu estou num dia de frio com o meu casaquinho, minha roupinha quente, estou levando um lanchinho para mim, porque vou praticar vou fazer algum trabalho, e aí eu vejo um irmão nosso tiritando de frio, sem agasalho e com fome. Ora, se eu oferecer o meu agasalho para ele e o meu lanche para ele, para minorar a situação dele, mesmo que eu vá passar um pouquinho de fome, mais adiante um pouquinho de frio, eu tenho condições de recuperar. E aquele irmão não, coitado dele, está numa situação difícil. Então, eu fiz um sacrifício, mas um sacrifício que foi beneficiar um nosso irmão. Isso é caridade. Aqui outra coisa que ele fala é, quer dizer, não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Né? Então isso aqui é quando as criaturas, por fanatismo, isso é fanatismo, elas se impõem determinados sofrimentos, achando que isso é meritório, que isso vai agradar a Deus. Isso não agrada a Deus porque você está sacrificando o seu corpo. O seu corpo é um instrumento que foi emprestado por Deus para que a gente progrida, para que a gente evolua. Então a gente tem o dever de procurar tratá-lo bem, mantê-lo com saúde, procurar sempre a melhor maneira de ter esse corpo saudável, porque ele é necessário para que a gente possa cumprir as nossas tarefas, né? Para as quais nós fomos criados. Né? Então, debilitar, sacrificar o próprio corpo, pensando que isso vai agradar a Deus, é uma ilusão. Nós temos que fazer o melhor possível para manter a nossa saúde em dia. Né? Agora aqui outro detalhe, bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para benefício do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Essa questão nós já comentamos anteriormente, ceder o nosso agasalho e o nosso lanche para quem precisa. Né? Aí nós temos, mas vós que vos retirais do mundo,
para evitar as suas seduções e viver no isolamento? Qual a vossa utilidade na terra, já que fugis da luta e abandonastes o combate? Onde está a vossa coragem diante das provas? Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai o vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor corporal. Então, aqui é a questão das pessoas que se recolhem em retiros ou coisas parecidas para não serem contaminados pelos pecados do mundo, né? Como se diz, né? Ora, isso é fugir do combate. Nós não devemos nos retirar para fugir da luta que nos espera. Temos que travar essa luta com coragem, com conhecimento de causa, com estudo, com a consciência livre, para podermos progredir e não nos afastarmos do mundo, nos isolarmos a troco de quê? Só do nosso egoísmo, nosso bem-estar, né? Aqui temos uma outra questão. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Eles não vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Então, algumas pessoas são de opinião que, do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Existem até aqueles que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Então, aqui é uma questão, é um princípio que a própria doutrina espírita nos ensina frequentemente, né? Nós devemos empenhar os nossos esforços em procurar reduzir o sofrimento de quem quer que seja. Nós não podemos julgar que determinada provação seja um castigo ou coisa parecida para um determinado irmão, então devemos deixá-lo sofrer. Isso faz parte da sua trajetória. Não, nós não sabemos até que ponto vai aquele sofrimento. E não sabemos se nós próprios não estamos ali, fomos colocados ali para atenuar aquela dor, até para acalmar aquela dor, para encorajar aquele irmão a não desanimar daquela dor, né? Então, em vez dessa ideia esdrúxula de querer complicar a dor do próximo, né? Aumentá-la, achando que isso vai dar maior mérito, não. Nós podemos fazer aqui como os Espíritos nos digam, fazer esse raciocínio seguinte: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, meus conselhos, poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos, mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento. Se não foi dado a mim também como prova,
ou talvez como expiação, acabar com o mal e em seu lugar colocar a paz. Então, olha que lição bonita, né? Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance. Então, nós temos que raciocinar dessa forma. Vamos ver o que é que eu posso fazer para ajudar esse nosso irmão, para reduzir, diminuir a sua dor, para até, se possível, curá-lo, fazer esforços para curá-lo, se for o caso, e não de complicar, de aumentar a sua dor. Então, esse é o princípio básico que a doutrina espírita nos coloca, né? Vamos ajudar. É caridade, caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que se oferecerem, que se colocarem à nossa frente, vamos aproveitá-las para fazer o bem, fazer a caridade, ajudar, diminuir a dor, consolar, enfim, fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar a situação daquele irmão, para encorajá-lo e para que ele possa vencer essa etapa também, porque ele também está na mesma caminhada que nós. Ele precisa superar essas dificuldades. E às vezes ele está enfraquecido, ele está numa situação, está debilitado. Então, o nosso encorajamento, a nossa atitude a favor dele pode renovar as suas forças, dar-lhe novas motivações e ele superar aquele momento de dificuldade, não é isso? Então vamos lá. Mais adiante ele nos diz o seguinte, nós estamos pulando alguma coisa porque o assunto é muito vasto e o tempo não dá para detalhar tudo, mas vamos procurar sintetizar a coisa de uma maneira mais compreensível para que a gente possa abranger o assunto, né? Então ele diz mais adiante o seguinte, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la terminar. Resumindo, todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, de acordo com a lei de amor. Então, isso está confirmando o que nós dissemos atrás, hein? Agora vem o item 28, né? Ele pergunta, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperanças de cura? Ele diz, um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Isso seria o que nós chamamos de eutanásia, né? Que não é permitido, né? Não dá nem para comentar, mas vamos seguir o raciocínio. Então, eutanásia, não. Ele diz assim, quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo e para afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Quer dizer, então, às vezes a criatura está num sofrimento muito forte, né? Talvez por desconhecimento, por distração, não prestou atenção na vida e deixou chegar a essa situação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, colocou-lhe um espinho, né, na vida para ele refletir. É o que diz aqui. Não pode Deus levar um homem até a beira da sepultura para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo, ou seja, a fim de que ele reflita das suas ações, do que ele fez. Então ele faz uma reflexão naqueles momentos críticos e aí existe a bênção de Deus em que ele reage, recobra as suas forças
e aquilo que parecia perdido volta a funcionar. Então não caberia a ninguém. Já pensou se alguém desse um jeito de fazer com que ele morresse logo, praticasse a eutanásia? Era uma responsabilidade muito grande, e tanto para o que fez como para o próprio paciente, coitado, que perderia uma chance de uma reflexão, de uma melhora, né? Então, o que é que nós temos que fazer nesses casos, né? A pessoa está sofrendo, situação difícil. Vamos levar uma palavra amiga, né? Uma consolação, vamos orar, vamos animá-lo. Não, meu irmão, tenha fé, você vai conseguir, vai sair dessa, né? Então, temos que lhe dar esperança, né? Para que ele reaja. Com isso, ele pode reagir. E não ficar se lamentando. Ah, meu Deus, puxa, mas que sofrimento. Seria até melhor morrer, não? Que é isso, gente. Às vezes tem pessoa que é meia destrambelhada, pode até ter uma atitude dessas. Não se pode falar isso com um agonizante mesmo. Mesmo que esteja agonizando, vamos levar esperança, consolação, até para que, se ele tiver que partir, não haverá problema, ele parta com um pouco mais de paz, de harmonia, né? Diante daquelas consolações e das esperanças e das consolações que nós levamos. Então esse é o papel de nós, de todos, e de nós espíritas principalmente, porque temos já acesso a esse maravilhoso manancial de informações do mundo espiritual que nos ajudam a ter uma vida mais regrada, uma vida mais consciente, uma vida melhor, né? Que Jesus sempre esteja nos abençoando, né? Aí, continuando, nós vamos ver mais à frente. Aqui tem, na própria lição, mais adiante, ele confirma o que nós já dissemos: amenizar os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, isso aqui é uma mensagem de São Luís, hein? Muito interessante. Agora temos o item 29, que vai nos falar sobre sacrifício da própria vida, né? Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Vamos lá. Que o homem se mate ou se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória, não é mais que um pretexto para disfarçar seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto não serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário, porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. Então, está claro, né? Eu estou querendo me livrar dessa vida, não está boa para mim, estou desanimado, não sei o quê. Eu queria morrer. Aí, mas eu não tenho coragem para isso, então eu vou me alistar aí numa guerra aí para, pelo menos, lá eu posso morrer e não posso dizer que fui culpado. Mentira, isso é apenas uma desculpa. Então, qualquer motivo para que você procure morrer é suicídio. Então, o suicídio é uma situação até pior do que o homicídio. Você matar alguém, às vezes por uma questão de uma situação complicada, né?
Claro que é errado, mas matar alguém é menos ruim do que matar a si próprio. Suicídio é uma coisa terrível. Não pode ser nem pensada, né? Então, que Jesus nos livre disso, né? Agora, como ele diz aqui, a verdadeira dedicação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil. Claro, se você está numa situação normal e tem que enfrentar um problema sério, que é arriscado. Você sabe que é arriscado, mas que você precisa fazer porque há necessidade daquele ato. Se você sucumbir, você não é considerado suicida, porque você estava ali para tentar resolver um problema complicado, difícil. Agora, se você se meteu numa confusão para procurar a morte, é diferente, é suicídio, né? Aí, no item 30, vamos lá. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Aí ele diz, desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação, devotamento, embora haja a certeza de morrer. Porém, perguntamos, quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se acha à frente de um canhão? Muitas vezes a providência pode querer prolongar a prova da resignação até o seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. Então, aqui é diferente, quer dizer, você expõe-se a um perigo iminente para salvar um semelhante, uma vida de um semelhante que está em perigo, né? Você está vendo que é arriscado, é perigoso, mas você é uma pessoa, digamos, corajosa, né? Aquela pessoa está precisando de ajuda. Aí você se lança na busca de tentar salvar aquele irmão, né? Se você estava com essa intenção de salvar, se você morrer, isso não é considerado suicídio, isso é abnegação, isso é caridade, é devotamento. Mas aí vem aqui amenizando a situação. Mesmo que é numa situação difícil, para que a gente não se fique temeroso, fique com medo de ir, de tentar salvar, mesmo que seja difícil, não quer dizer que isso será a morte. A gente pode tentar ajudar a salvar a pessoa, tentar salvar, e depois fica tudo bem, porque a providência divina coloca em nosso caminho alguma coisa que vai nos salvar daquela situação. Então aquilo foi apenas um teste para ver o nosso sentimento de abnegação, de fraternidade, de solidariedade para com o próximo. Eu tentei salvar uma pessoa de algum perigo. Era arriscado? Era, mas Deus deu um jeito de a gente se salvar e a coisa sair legal, sair correta. E, para finalizar o item 31, ele diz assim, proveito dos sofrimentos para os outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? E a resposta, sim, podem ser proveitosos, material e moralmente. Materialmente, pelo trabalho, pelas privações e sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, né? Então, o sofrimento que nós podemos passar, se soubermos sofrer com resignação
e por submissão à vontade de Deus, isso não quer dizer que a gente cruze os braços, como foi feito anteriormente, já dissemos. Nós devemos e temos o dever de procurar sempre diminuir o sofrimento, mas não ficar revoltado se não conseguirmos, digamos, levar a contento aquilo que nós queríamos realizar. Mas se nós formos resignados e cumprirmos as nossas tarefas, mesmo com sacrifício, isso é bom para os outros, né? Pode trazer benefício para os outros, e para nós mesmos, que estamos com isso testando a nossa resignação, o nosso amor e a nossa resignação a nossa resignação para com os desígnios de nosso Pai, Criador, Deus. E assim, meus irmãos, vamos terminando o nosso estudo de hoje, agradecendo a paciência de todos vocês e pedindo a Deus para que nos abençoe, nos ajude, nos mantenha sempre fraternos, solidários e amigos uns para com os outros. Que o amor de Jesus nos mantenha unidos e fraternos. Graças a Deus.